Olá, você que nos assiste. Nós estamos hoje aqui em mais um programa especialíssimo. Estamos gravando hoje na belíssima cidade de Santarém, às margens do Tapajós. E o nosso convidado não podia ser mais do que especial. O nosso convidado de hoje é o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Carlos Roba, que é também advogado e também diretor da nossa Escola Judiciária Eleitoral. Ministro, seja muito bem-vindo ao nosso programa, ao Estado do Pará e principalmente à cidade de Santarém. Eu agradeço muitíssimo o convite. Para mim é uma alegria estar no Pará mais uma vez, e em especial estar pela primeira vez em Santarém, diante desse rio maravilhoso que é o Tapajós, aproveitando da hospitalidade dos paraenses e da cultura do Pará, que é muito rica. Ministro, nós vamos iniciar fazendo uma pergunta que eu gosto de fazer a todos os nossos convidados, que é qual a sua relação com a Justiça Eleitoral? A sua relação iniciou, pelo que nós conversamos antes, muito antes de assumir essa tarefa como ministro do Tribunal Superior Eleitoral. É verdade, assim, eu posso dizer que existem dois tipos de relação com a Justiça Eleitoral. Existe uma relação de memória por interesse que sempre tive com assuntos políticos, com eleição, com a dinâmica da disputa eleitoral, e isso é uma memória muito antiga. Eu me lembro das eleições de 82, tenho uma vaga memória de acompanhar os meus pais na votação na eleição de 78, vendo aquela movimentação de boca de urna, enfim, de grande intensidade, e depois, aos poucos, eu fui tomando consciência do que era a Justiça Eleitoral. Em primeiro lugar, eu tinha um professor na Faculdade de Direito, o professor Norberto McDonald, que era juiz do TRE. Então, eu me lembro da gente ter, num ano eleitoral, que foi o ano de 94, algumas aulas que não podiam ser dadas, exatamente porque ele estava no plantão do TRE. Depois eu tive uma colega minha de turma, muito minha amiga, cujo pai era ministro do TSE, o ministro Luiz Carlos Lopes Madeira. E depois, quando eu comecei a advogar em Brasília, eu comecei a advogar em sede de ação direta de inconstitucionalidade, enfim, de controle concentrado no Supremo para alguns partidos políticos. E dessa atuação no Supremo para os partidos, no controle concentrado de constitucionalidade, acabou que eu fui também atuar no eleitoral. Então, a partir de 2008, eu tive uma atuação mais intensa no Tribunal Superior Eleitoral, advogando para diferentes candidatos, de diferentes partidos, diferentes colorações políticas, até que em 2017 eu tive a alegria, a honra, a distinção de ser incluído numa lista pelo Supremo Tribunal Federal para ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, ocasião em que eu acabei me afastando, obviamente, da advocacia eleitoral, mas já tinha um contato com a dinâmica do processo eleitoral e com a própria instituição da Justiça Eleitoral, não só nos aspectos processuais, enfim, do contencioso, mas também numa parte que é muito importante da nossa atividade, que é toda a parte administrativa, de organizar eleições num país tão grande, tão diverso como é o Brasil. Em especial aqui na região norte, em especial no Pará, vocês conhecem melhor do que ninguém quão difícil é fazer uma eleição, quão complexa é a logística de um processo eleitoral. De modo que a minha história pelo processo eleitoral é já uma história, não vou dizer antiga, mas é uma história que já tem um tempo e que se mantém agora nesse período como ministro do TSE. Agora, ministro, o senhor tem, eu diria que a honra de atuar na Justiça Eleitoral sob duas perspectivas, então, né, que são perspectivas diferentes. O senhor atuou como advogado, que é uma perspectiva, e agora o senhor está como ministro do Tribunal Superior Eleitoral. O senhor tinha noção dos desafios da Justiça Eleitoral, ou o senhor passou a ter uma dimensão muito mais aprofundada a partir do momento em que o senhor assumiu o cargo? Não, sem dúvida. Eu tinha, óbvio, uma dimensão desses desafios e a dimensão disso que há pouco eu mencionei, da diversidade da realidade eleitoral também no Brasil, exatamente porque, como advogado, se advoga para eleições gerais, mas também se advoga para eleições municipais, em que a gente defende o candidato a vereador lá do interior, que traz, com as suas demandas, a realidade desses diferentes contextos de disputa eleitoral que devem estar na mente do julgador quando aprecia lá concretamente as diferentes causas. Mas eu confesso que eu não tinha a noção de quão complexa é a gestão de uma eleição, como a eleição que nós temos no Brasil,
quão desafiadores são os quadros que a cada 2 anos a Justiça Eleitoral enfrenta para fazer com que a democracia brasileira se operacionalize, de modo que esse período, como ministro do Tribunal Superior Eleitoral, tem sido um período de enorme aprendizagem também. Tem sido um período de grande aquisição de conhecimento acerca não só da Justiça Eleitoral, não só do direito eleitoral, mas acerca da realidade brasileira também. Nós recebemos cotidianamente lições de quão importante é a democracia no Brasil e de como essa democracia é vivenciada nas 5 regiões do nosso país. A gente percebe, eu já lhe encontrei em algumas cidades diferentes, né? Eu sou de fato um ministro muito participativo, no sentido de que viaja de fato nas regiões todas. E essa diversidade entre as regiões, ela é naturalmente muito grande. Uma eleição na região norte, por exemplo, do país é totalmente diferente do que na região sul. Até que ponto, dentro dessa perspectiva nova que o tribunal lhe trouxe, o senhor consegue enxergar esse nosso país tão diferente? Se enxerga o país, claro que com todas as suas diferenças, mas acima de tudo se enxerga o país a partir de uma perspectiva da sua unidade, né? Nós temos uma série de valores, em especial valores que orientam o nosso regime democrático, que são comuns e que se fazem presentes em todo o território nacional. Ainda que o modo de fazer política seja um modo diferente, a finalidade, o escopo da atividade política, da atividade partidária e da atividade dos diferentes atores do sistema judicial eleitoral, sejam os advogados, sejam os membros do Ministério Público Eleitoral, sejamos nós, os magistrados eleitorais, a finalidade e o escopo é um só. É realizar a democracia, é fazer com que a liberdade se mantenha viva e se mantenha rígida no nosso país. Então isso é reconfortante, é saber que existe ali uma estrutura que vela pelo sucesso do nosso regime democrático. Eu gosto de dizer que a democracia ela é um hábito também. Sem dúvida. O senhor acha que aqui no Brasil, em tão pouco tempo, e aí eu estou considerando a pós-constituinte de 88 mesmo, nós aqui no Brasil, nós já adquirimos uma cultura democrática? Eu acho que sim, eu acho que nós, até mesmo pela experiência da transição do regime autoritário para o regime democrático, nós desenvolvemos algumas virtudes democráticas que são importantes e que muitas vezes são esquecidas, são negadas, mas a prática do nosso processo eleitoral demonstra que essas virtudes existem, essas virtudes elas estão presentes no nosso povo e existe já sim uma cultura democrática no Brasil. As pessoas sabem a importância de irem às urnas a cada 2 anos, nas eleições gerais, nas eleições municipais, sabem a importância das escolhas que fazem, sabem, enfim, que o seu voto pode fazer a diferença. E isso é uma tremenda conquista que já se encontra plasmada na alma do brasileiro, de tal modo que é possível assim, dizer que nós temos uma cultura democrática e mais, uma cultura democrática até pujante. Legal. No mundo, ministro, houve durante um bom tempo um debate, eu brinco, na literatura, inclusive, surgiram diversos livros que falam das democracias liberais e das crises das democracias liberais. Eu brinco que virou um modelo literário, porque nós tivemos diversas obras escrevendo sobre isso. Mas o senhor entende que há, de fato, no mundo uma crise na democracia em termos mundiais? Ou o senhor acha que a democracia ela convive com esses momentos de crise naturalmente? Isso faz parte do próprio sistema? Assim, essa pergunta é uma pergunta bastante complexa do ponto de vista teórico, que a gente precisaria começar a discutir o que é democracia, qual é a sua essência. Mas a verdade é que a experiência concreta dos regimes democráticos tem sido, ao longo da história, uma experiência de constantes tensões, né? Governar em qualquer tipo de regime de governo é muito difícil. Envolve uma disputa de interesses muito grande, envolve diferentes visões ideológicas e tudo isso gera tensões que o regime democrático precisa trabalhar, tensões com as quais o regime democrático precisa lidar. A existência dessas tensões, portanto, é algo, a meu ver, até natural do regime democrático. Nós não conseguimos ter uma democracia sem algum nível
de tensão. A discussão em torno da crise da democracia ela é antiga, né? Existe um livro da década de 70 do Juan Rosselins, que é um grande cientista político espanhol, radicado nos Estados Unidos, que ele já falava da quebra da democracia, levantando vários pontos, vários aspectos que são retomados recentemente nessa obra do Levitsky sobre como as democracias morrem. Né? Então acaba que esses problemas eles são cíclicos, eles surgem, eles vêm e vão, mas as democracias têm sabido dar respostas a esses problemas, como me parece que atualmente tem também dado respostas satisfatórias a esses problemas. O regime democrático ele sabe como lidar com esses percalços. E a nossa história recente demonstra muito bem isso. Nesses pouco mais de 30 anos de vigência da Constituição, nós já passamos por 2 processos traumáticos de impedimento de presidentes da República e as nossas instituições continuaram funcionando, né? O nosso Congresso continuou funcionando, os tribunais continuaram funcionando, o Executivo continuou funcionando, governando o país, de modo que os solavancos são naturais e nós temos todas as ferramentas necessárias para superar essas crises, superar esses pequenos problemas que existem no regime democrático. Eu sou entusiasta da democracia brasileira, acho que em pouco tempo nós conseguimos alcançar uma maturidade. Eu gosto de enxergar o copo como meio cheio, nunca como meio vazio. Acho que a democracia brasileira tem respondido muito bem a todos os problemas que são enfrentados e, na verdade, talvez o grande mérito da democracia em geral é exatamente o de ter problemas e o de enfrentar esses problemas. Quer dizer, esses problemas não são escondidos, né? A democracia ela permite que o processo vá se adaptando e acho que o Brasil ele vem se adaptando, vem enfrentando os debates, as instituições não se omitem ao debate. Eu acho que isso acaba nos valorizando muito. E aí a gente chega ao ponto da justiça eleitoral. Dentro do cenário, eu acho que para contextualizar mesmo a minha pergunta, eu gosto de olhar as instituições a partir de um filtro histórico. Então a gente tem aqui no Brasil, nós temos o nosso próprio DNA histórico, nós temos o nosso filtro e nós precisamos enxergar as instituições a partir dele. Então, dentro dessa perspectiva histórica do Brasil, qual a importância da justiça eleitoral para esse processo que nos trouxe até aqui hoje? Essa pergunta ela é muito interessante, muito pertinente, no momento em que nós comemoramos exatamente os 90 anos da justiça eleitoral. Nós temos instituições eleitorais longevas, com aí uma pequena interrupção durante o período do Estado Novo, de 37 a 45, a justiça eleitoral sempre esteve presente, desde 1932, na nossa vida institucional, num modelo que é completamente original. Um modelo que existe no Brasil e que não encontra replique em nenhum lugar do mundo. Nós somos uma justiça eleitoral que organiza as eleições, que julga os conflitos decorrentes das eleições, nós normatizamos as eleições e nós tiramos dúvidas que os atores políticos têm em relação à legislação eleitoral por meio da nossa atividade consultiva. Esse modelo, com a reunião de tantas competências num único órgão, é um modelo, repito, único, né? E um modelo que tem dado certo. De 1932 para cá, nós temos assistido uma constante melhoria, um constante aperfeiçoamento da democracia brasileira, muito em virtude das práticas introduzidas pela justiça eleitoral. Nós tivemos aí, da retomada da democracia em 45 para cá, uma série de medidas que demonstram isso, né? A reformulação do nosso cadastro eleitoral, a introdução da cédula única de papel, a própria introdução da urna eletrônica, a biometria, tudo isso acaba gerando um ambiente de muito maior segurança para a democracia funcionar e para que os governantes tenham plena legitimidade para exercer as suas funções. A prova disso é que cada vez menos nós temos questionamentos acerca da legitimidade dos eleitos, coisa que no passado era muito comum, coisa que no passado era constante, mas hoje a gente nem questiona, porque é certa a votação que aquela pessoa teve e, portanto, a unção popular que recebeu das urnas. Um tempo desses atrás, eu li o que seria uma crítica à justiça eleitoral, que o TSE firmou um acordo com algumas plataformas de redes sociais para combate de desinformação. E eu diria, porque na ocasião a crítica fazia menção ao modelo americano, costumam muito associar essas comparações, né? Eu volto a dizer
sem fazer o devido filtro histórico, sem ver que nós temos um DNA diferente, mas costumam levar essa crítica a cabo. E isso me chamou a atenção, porque eu raciocinei, e aí eu não sei se o senhor concorda com isso, mas eu raciocinei do oposto. Eu disse, na verdade, o seguinte, olha como nós estamos dando uma resposta a um problema que é mundial. A desinformação não é um problema só no Brasil. E olha como a justiça eleitoral está dando uma resposta mais eficaz do que esses outros modelos, inclusive. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Num primeiro aspecto, é praticamente impossível comparar o nosso modelo ao modelo norte-americano. Isso, inclusive, eu sempre menciono que é a razão de algum ruído que existe na comunicação entre a justiça eleitoral brasileira e essas plataformas de internet, esses aplicativos todos que acabam tendo um papel importante no proselitismo político na atualidade. Exatamente porque todas essas plataformas elas foram gestadas num ambiente em que a liberdade de expressão é tutelada juridicamente de uma maneira, que é o ambiente norte-americano, e elas precisam lidar no território brasileiro com uma outra matriz normativa da mesma liberdade de expressão, que a nossa matriz é muito mais devedora da experiência europeia, de maior controle, de proteção da privacidade, de proibição do discurso de ódio e assim por diante. Então, essa adaptação é uma adaptação necessária, mas nem sempre é uma adaptação fácil, né? De modo que existe, de fato, um certo confronto da justiça eleitoral com essas plataformas, mas a verdade é que o diálogo tem prevalecido. De 2018 para cá, nós já avançamos muito nesse diálogo. Em 2018, nós já tivemos uma parceria com várias plataformas. Eu lembro que numa reunião que nós tivemos em Santo Domingo, na República Dominicana, de todos os organismos eleitorais da América, o caso da nossa relação com o WhatsApp foi apontado como um caso de sucesso a ser seguido pelos outros organismos eleitorais. O próprio diretor de Relações Institucionais do WhatsApp foi nessa reunião para demonstrar todo o diálogo que teve com a Justiça Eleitoral e como a Justiça Eleitoral foi importante para que aquela plataforma desenvolvesse mecanismos de, enfim, integridade também no campo eleitoral. E esse diálogo com essa plataforma específica se projetou para diversas outras. Hoje a Justiça Eleitoral tem convênios, tem protocolos de intenções com diferentes plataformas e isso reforça a nossa posição como árbitros do jogo e também como juízes desse discurso político que pode muito bem ser desvirtuado se não há um mínimo de controle sobre o que é postado, sobre o que é discutido, sobre aquilo que é veiculado nas redes sociais. Eu julgo, inclusive, que um dos mecanismos encontrados pela Justiça Eleitoral, me corrija se eu estiver enganado, mas acho que isso foi realmente um protocolo iniciado aqui no Brasil, é aquele onde as redes sociais elas dão aviso de conteúdo. Quer dizer, quando é repostado, por exemplo, um determinado conteúdo que envolva questões eleitorais, muitas vezes até nem é diretamente a Justiça Eleitoral, às vezes são outras questões eleitorais, mas que envolva ao passant esse conteúdo, geralmente já manda a plataforma. Uma vez eu, por curiosidade, recebi uma postagem e tratava de conteúdo eleitoral puro mesmo no Brasil. E eu achei interessante porque aparece embaixo a informação da Justiça Eleitoral e eu fui clicar e quando eu entro no site da Justiça Eleitoral, eu já sou direcionado exatamente para o debate sobre esse assunto. Exato. Isso é legal porque não há uma censura prévia, portanto, quem está divulgando a mensagem divulga a mensagem da forma como pretende, mas há informações que a pessoa que clica pode ir lá buscar, né, facilmente. E aí eu queria saber do senhor se além dessa ferramenta, alguma outra ferramenta que a gente, o senhor lembre aí que tenha sido importante. O nosso tribunal ele tem desenvolvido ao longo dos anos uma série, inclusive, de aplicativos próprios para gerar uma maior interação com a população e para auxiliar a população na compreensão da importância dessas diferentes mídias para o debate eleitoral. E aí, então, nós temos desde uma série de conteúdos de fact-checking que permite, que essas plataformas permitem que o eleitor tenha acesso a uma informação fidedigna, uma informação que passa por uma curadoria das diferentes editorias dos canais tradicionais de mídia, até mesmo veículos que permitem a denúncia de situações de irregularidade, situações em que esse debate está sendo desvirtuado, como é o caso do aplicativo Pardal,
que também ganhou uma grande notoriedade nas 2 últimas eleições, pelo menos. Então, a Justiça Eleitoral ela tem se preocupado com isso, e o cidadão que se interessar e tiver preocupações, tem no site do Tribunal Superior Eleitoral e nos sites dos diferentes tribunais regionais eleitorais acesso a essa grande quantidade de ferramentas que auxiliam na compreensão do processo político, do processo democrático e também no combate à desinformação. Nicho, eu queria falar um pouco sobre a questão da inclusão. Eu não diria nem somente da inclusão, a gente pode chegar nesse outro tema, mas da inclusão, por exemplo, o que o Tribunal Superior Eleitoral, que acaba dando as diretrizes para os demais tribunais, orientando determinadas políticas, o que o tribunal tem feito, por exemplo, para engajar a juventude, que é o futuro eleitor? Essa pergunta é uma pergunta muito, muito interessante, porque recentemente nós tivemos todo um esforço, do qual os TREs também participaram, no período de fechamento do nosso cadastro eleitoral, no início de maio, chamar os jovens entre 16 e 18 anos, cuja participação no processo eleitoral é uma participação facultativa, mas chamá-los a efetivamente participar, demonstrar a importância de ir às urnas e depositar a sua manifestação e contribuir, portanto, para a construção da nossa democracia. E esse chamamento foi um chamamento muito bem sucedido. Né? Nós conseguimos atingir essa população, e essa população respondeu muito satisfatoriamente a esse chamado. Mas, além desse tipo de campanha, nós temos tido uma abertura muito grande das direções do Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais eleitorais a linguagens que atingem esse público. Né? Eu me lembro, em 2020 ainda, eu participei de uma reunião sobre esse tema com outros organismos eleitorais da América Latina, e eu mencionei que o nosso presidente, então, o ministro Luiz Roberto Barroso, tinha participado de uma live com um youtuber, né? E os colegas ficaram todos surpresos, como é que um ministro do tribunal participava de uma live com um youtuber? Eu disse, sim, mas é um youtuber que tem 40 milhões de seguidores no YouTube. Então, é a forma que se tem de se chegar nesse eleitor, de se chegar nessa camada do eleitorado que tem uma linguagem própria, que muitas vezes não está próxima dos canais normais de comunicação da Justiça Eleitoral e que precisa, sim, ser atingido, porque precisa ser engajado para formar a sua consciência cívica e para formar a sua vontade eleitoral. De modo que nós temos um esforço bastante claro da Justiça Eleitoral em relação a esse público mais jovem. Até recentemente tivemos aí vários tribunais com contas no TikTok, né? Tivemos outro dia a adesão do Tribunal Superior Eleitoral a uma plataforma que eu nem conhecia, na minha ignorância, que se chama Quai. Ou seja, nós estamos mudando a forma de nos comunicar com esse grupo, exatamente porque achamos que ele precisa ser engajado, porque tem a sua contribuição a dar para o nosso processo democrático. Eu diria, inclusive, que a Justiça Eleitoral, de um modo geral, ela tem se adaptado a... Eu não diria que é uma linguagem diferente, eu diria que é a nova linguagem. Nós estamos atravessando um processo de revolução da linguagem, de comunicação. A comunicação já não é mais como era antes. Eu brinco que é muito difícil nós termos a exata dimensão do quanto essa revolução ela está em processo, porque é muito difícil perceber a história quando ela está ocorrendo. Então, isso vai ficar para gerações futuras saber exatamente aquilo que nós estamos ultrapassando hoje, mas nós temos uma noção de que a comunicação já não é mais a mesma. As grandes mídias já atingem um público mais limitado, hoje a comunicação ela é mais direcionada, e é por isso que essas plataformas de rede social fazem muito sucesso, porque elas acabam levando ao público interessado por assunto os assuntos, né? Então, ao invés de atingir milhões de pessoas indiscriminadamente. E a Justiça Eleitoral, eu percebo que tem feito um esforço realmente muito grande de atingir essa nova comunicação. O senhor falou agora de uma plataforma, se o senhor não conhecia, eu estou conhecendo agora, por exemplo, com essa sua indicação, mas é realmente muito importante. Então, o grupo que trabalha não só na comunicação, mas na tecnologia de informação mesmo lá do Tribunal Superior Eleitoral, de fato um grupo está de parabéns, né? Tem desempenhado um trabalho imenso. Agora, ministro, a EJE, da qual o senhor dirige,
ela tem um eixo, que é o eixo da cidadania, né? Eu diria que, lógico, a capacitação é algo fundamental na justiça eleitoral, a promoção de cursos mesmo, mas eu diria que a cidadania é, por excelência, talvez, uma das maiores funções que a Escola Judiciária Eleitoral tem. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco dos seus projetos para esse eixo da cidadania. Não, perfeito. De fato, a Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive, está completando este ano 20 anos, foi fundada em 2002 sob a inspiração do ministro Salvo de Figueiredo Teixeira, que era um grande entusiasta desse sistema de escolas judiciárias. E nesses 20 anos, além, obviamente, de fazer toda a capacitação dos servidores da Justiça Eleitoral, de fazer a preparação dos juízes eleitorais, nós temos uma atuação voltada para o grande público, nisso que é o eixo de cidadania das EJs, para promover os valores da democracia, para promover os valores da disputa eleitoral íntegra, correta na população. E nesse quadro, nós temos experiências muito, mas muito bem-sucedidas em diferentes tribunais regionais eleitorais que conhecem de perto a realidade das suas comunidades e sabem como abordar esses assuntos, que são assuntos não raro complexos, para atingir objetivos, para atingir resultados satisfatórios. Aqui mesmo, no estado do Pará, eu acompanhei, já no ano de 2018, na presidência do ministro Luiz Fux, toda uma ação que era feita na Ilha do Combu, relacionada a exatamente a formação do eleitor do futuro, que é um dos projetos mais bem-sucedidos da Escola Judiciária Eleitoral, não só do TSE, mas do Brasil inteiro. É um projeto que nós tivemos uma inspiração, uma experiência da Costa Rica, e é um projeto muito interessante que desperta nas crianças já um interesse pela votação, um interesse por participar do processo democrático, faz eleições simuladas com essas crianças. E mais recentemente eu tive também no Paraná uma outra experiência muito interessante sobre um jogo que foi desenvolvido pela EJE do Paraná em parceria com uma organização não governamental, que é exatamente o jogo da eleição. Então as crianças são levadas, os adolescentes são levados à EJE, participam desse jogo, sabem como é que funciona a eleição, sabem como é que funciona a apuração. Isso é fundamental, inclusive, para afastar muito a desinformação. Essas crianças elas já são vacinadas desde o início da sua jornada democrática, da sua vivência eleitoral contra o vírus da desinformação, porque conhecem de dentro da justiça eleitoral e conhecem como funcionam as engrenagens do sistema político eleitoral brasileiro. Então, esses projetos relacionados à formação do eleitor a partir da sua, vamos dizer assim, mais tenridade, são projetos que me interessam muitíssimo e são projetos que, na verdade, já estão em curso e que precisam simplesmente do apoio constante, da manutenção do apoio que certamente receberão do Tribunal Superior Eleitoral. Esses programas que são lúdicos muitas vezes, né, que envolvem as crianças, nós temos a experiência, eu também na vice-diretoria da escola, eu diria que é talvez um dos programas que mais nos emocionam, porque, de fato, eu não sei, eu acho que o senhor deve ter passado por essa mesma experiência, mas de enxergar vividamente o nosso futuro mesmo naquelas crianças, porque daqui a bem pouco tempo eles serão os dirigentes desse país, em bem pouco tempo eles serão os eleitores desse país. Então, eu diria que essa preparação para o futuro, ela é um mecanismo primordial em toda a engrenagem que nós desenvolvemos, né? A justiça eleitoral, como eu lhe falei antes de nós iniciarmos aqui, ministro, eu sou hoje um entusiasta da justiça eleitoral. Acho, da mesma forma que o senhor, quando entrei, tive a possibilidade de ver o que a justiça eleitoral desenvolve. Eu fiquei absolutamente encantado, porque acho que a justiça eleitoral tem um papel social relevantíssimo em muitos aspectos. Esse que o senhor citou aqui, só desse nosso papo, nós já falamos em vários deles. E esse carinho que eu busco transmitir pela justiça eleitoral é porque a gente precisa, de fato, mostrar para o cidadão todo o cuidado que existe que quando ele vai depositar o seu voto na urna. Então, a justiça eleitoral ela não é só o depósito do voto na urna, existe muita coisa antes disso acontecendo, né, ministro? Ministro,
eu queria falar agora aqui de um desafio que a nós aqui no Pará ele é muito caro. Eu queria que o senhor falasse um pouco, dizer um pouco sobre isso, que é sobre, o senhor já teve oportunidade de ver, não necessariamente em loco como advogado, mas as dificuldades logísticas que nós temos aqui dentro do estado do Pará. O senhor tem, assim, o senhor teve alguma experiência, o senhor pôde acompanhar isso um pouco lá pelo tribunal? Porque é sempre muito interessante. Pelo tribunal, certamente, porque a logística das eleições na região norte especificamente, e mais especificamente no estado, com a dimensão do Pará e com a diversidade de realidades que existem no Pará, é um exercício de logística inacreditável. As pessoas não acreditam quando nós nos reunimos com organismos internacionais e com organismos eleitorais de outros países, que nós conseguimos fazer uma eleição do tamanho como é a eleição brasileira, com 149 milhões de eleitores, né, com 500 mil sessões eleitorais, espalhadas por um território de 8 milhões de quilômetros quadrados. É algo que é inacreditável e que dificilmente é reproduzido em outros países. Democracias como a brasileira, com um número de eleitores como a nossa, na maioria das vezes não tem voto obrigatório como nós temos. Nós temos 149 milhões de pessoas que têm a obrigação de depositar seu voto nas urnas, e nós precisamos estar preparados para receber esses votos. E especialmente num estado com a dimensão do Pará e com as dificuldades, inclusive de transporte, né? As urnas têm que chegar muitas vezes de avião, as urnas têm que chegar de barco. Isso demanda um planejamento que a grande maioria da população não faz ideia de quão complexo é. De modo que eu sempre digo que se a nossa democracia funciona e funciona bem, em especial merecem todos os parabéns os responsáveis por essas eleições na região norte, em especial no Pará. Já comentei isso também no Amazonas, porque o esforço é um esforço diferenciado. Uma coisa é fazer eleição num estado pequeno, com distâncias curtas, e outra coisa é fazer eleição num território continental, como se tem no Pará, como se tem no Amazonas. Mas a verdade é que nós desenvolvemos uma tecnologia para isso, nós desenvolvemos uma metodologia para isso, e essa metodologia funciona. Essa tecnologia é uma tecnologia de ponta, né? E disso nós precisamos nos orgulhar. Se todo brasileiro pode se orgulhar da sua justiça eleitoral, né, os habitantes da região norte, e aqui em especial que estamos no Pará, os paraenses precisam se orgulhar também da sua justiça eleitoral, porque ela faz um serviço muito bem feito, dá plena segurança para a nossa democracia, para o nosso processo eleitoral, e gera paz nessa disputa eleitoral que no passado era tão conturbada e que hoje em dia se converteu de fato naquilo que as pessoas sempre falam da festa da democracia. É uma festa da democracia que faz com que a cada 2 anos a população se manifeste e determine os rumos que quer dar ao país, ao seu estado e aos seus municípios. Aqui no nosso estado, eu fiz uma provocação em relação à logística, porque além de nós temos uma diversidade no Brasil muito grande, dentro do estado do Pará nós temos uma diversidade muito grande. O justiça eleitoral chega em comunidades quilombolas, comunidades indígenas, nos mais diversos rincões, eu diria mesmo, talvez não tenha a palavra que consiga expressar isso. E uma vez, ministro, eu entrevistei um servidor da Justiça Eleitoral do Estado, mais de 30 anos de casa. Alguém a quem eu fiquei absolutamente emocionado pelo prazer com que tinha em servir a Justiça Eleitoral até hoje, 30 anos já passados. E ele me falou algo que me tocou muito. Ele disse o seguinte: olha, tem determinados lugares que a gente chega, tão distantes dentro do Estado, que a única presença do serviço público que já chegou a essas comunidades foi a Justiça Eleitoral. Quer dizer, em lugares onde você não tem saúde, onde você não tem educação, onde você não tem um desenvolvimento básico dos seres humanos, das pessoas, as pessoas não têm o direito de escolher o que querem para a sua vida, que é o direito mais básico de uma democracia liberal, mas lá a Justiça Eleitoral está. Então, isso é um motivo de orgulho para a Justiça Eleitoral, porque lá nós estamos. Não é à toa que existe um jargão que diz que a Justiça Eleitoral está nos 4 cantos desse país, e de fato está nos 4 cantos desse país. Ministro, infelizmente nós já estamos nos encaminhando para o final. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença
não só ao nosso programa, mas também ao nosso evento aqui em Santarém, a cidade de Santarém. Gostaria antes de passar as palavras finais, de dizer que já lhe admiro muito, porque sei do seu empenho diante do Tribunal Superior Eleitoral, da Escola Judiciária, que sempre esteve de portas abertas para a gente aqui dentro do Estado, que confia nos nossos projetos efetivamente. O senhor procura estar no máximo de lugares que o tempo limite. Eu sei também que isso é um sacrifício pessoal a todos nós que servimos a Justiça Eleitoral, que deixamos as nossas famílias, estamos nos dedicando à Justiça Eleitoral. Então, em nome da Justiça Eleitoral, em nome do TRE do Pará, eu gostaria de lhe agradecer, realmente, por estar aqui pela entrevista. Eu repito o que disse no início do nosso encontro, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, porque essa talvez seja uma das grandes características daqueles que atuam na Justiça Eleitoral, sejam servidores, sejam magistrados, sejam os membros do MP. Nós somos inoculados aí com um vírus do entusiasmo por esse processo, né? É muito gratificante participar desse processo, de modo que para mim não é esforço nenhum estar me deslocando, estar participando de todos esses eventos, porque de fato é uma satisfação, é uma alegria, é uma honra poder compartilhar de tantas experiências no Brasil inteiro e em especial hoje aqui em Santarém com os colegas do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Eu que agradeço. Obrigado, ministro.